Fala pessoal, meu nome é Manuel. Meu nome é Elaine. Estamos aqui hoje para apresentar o segundo episódio do Pode Saber, o podcast da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje o episódio vai ser voltado para a valorização da vida, tal qual vamos entender a importância de valorizá-la e se aprofundar mais no assunto. A importância da prevenção ao suicídio e a valorização da vida no Setembro Amarelo. Como dizia Padre Fábio de Mello, não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. É um tema delicado, mas precisa ser falado com responsabilidade e carinho. E o nosso objetivo é justamente esse: informar, acolher e dar voz para quem precisa ser ouvido. E neste episódio tão importante, temos a honra de convidar a psicóloga Érica, que vai nos ajudar a entender mais sobre a saúde mental, escuta e acolhimento. Érica, como a senhora está? Tá bem? Tô bem, vocês? Estamos bem também, um pouco nervosa, mas... Tudo bem. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Podem iniciar com as perguntas. Érica, para começar, queria que você explicasse um pouco sobre o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele foi uma campanha que teve um grande avanço, primeiro através de um adolescente que cometeu suicídio. Ele tinha 17 anos, chamado Mike, dos Estados Unidos, e ele tinha um Mustang amarelo, então provavelmente ele era um adolescente que ele gostava muito dessa cor. E aí, no percurso do seu velório, o pai dele colocou algumas fitas amarelas, acho que por isso que se deu a questão do símbolo. Sim. E nessas fitas, ele colocava palavras e frases que serviam de apoio para outras pessoas, como, por exemplo, não desista da vida, tudo vai passar, as coisas vão melhorar. E, em decorrência disso, começou realmente a ter uma maior valorização e importância com relação à saúde mental. Porque o Setembro Amarelo, ele, a partir do dia 10, que é um mês realmente em alusão, mas em contrapartida eu sempre falo que durante todo o ano é necessário falar sobre a saúde mental, principalmente sobre a prevenção ao suicídio, que é algo que está muito em alta, principalmente na questão dos jovens, no meio dos jovens. Ainda hoje, muita gente evita falar sobre o suicídio porque acha um assunto continua sendo um tema tão delicado e difícil de abordar. Porque, assim, existe um mito de que quanto mais se fala em suicídio, mais acontece. E não é verdade, né? O suicídio, a prevenção com relação ao suicídio, ela precisa ser falada sempre. Porque quanto mais você propõe momentos como esse, quanto mais você propõe palestras, informativos, você está perpetuando realmente as informações e deixando mais evidente que você pode ser acolhido, que o suicídio, apesar dele ser um tabu, ele não deveria ser, porque é algo de extrema importância e relevância falar sobre. Então, existe esse mito, né, de que quanto mais eu falo sobre o suicídio, mais as pessoas vão ter interesse em cometer. E não é dessa forma que funciona. É necessário falar como qualquer outra coisa. Quanto mais você fala, mais você consegue expandir as informações para que as pessoas compreendam, de fato, o que é o suicídio. Exatamente por esse ponto, tinha uma pergunta aqui que era justamente perguntando sobre isso. Que se quanto mais fala de suicídio, seria mais... Quanto ele seria mais vezes, né? Isso. Não, isso aí é um mito, realmente, certo. né? É importante que você fale para desmistificar realmente a visão que as pessoas têm com relação ao suicídio. Isso. Quando falamos em prevenção, é importante reconhecer sinais. Quais comportamentos podem indicar que alguém está pensando em tirar a própria vida? O excesso de sobrecarga, automutilação, que a gente chama de autolesão, né? A questão também, se é uma pessoa que era extremamente alegre, que gostava de participar das coisas, essa pessoa está ficando mais reclusa agora. Ligou um ponto de alerta. O que é que está acontecendo? Se é uma pessoa que, com frequência, ela fala frases como: eu não aguento mais a minha vida, eu queria morrer, eu queria que isso acabasse de uma vez só. Então, assim, é importante ficar atento a esses sinais, porque pode ser um indicativo de alguém que está pensando em tirar a própria vida. Certo. Às vezes, as pessoas confundem tristeza com depressão. Como podemos diferenciar uma situação da outra? A tristeza, ela é comum e também ela é importante porque ela faz parte das emoções, né? Então, eu posso estar triste por algo que aconteceu hoje. Entretanto, se essa tristeza ela vem recorrente, se essa tristeza ela acaba fazendo com que eu não consiga nem me levantar da cama, que eu não consiga tomar um banho, que eu não consiga ir trabalhar, já é um ponto a mais. Deixou de ser tristeza e está precisando realmente de uma atenção especializada, porque pode realmente ser um transtorno depressivo, né? Então, assim, a tristeza, eu posso estar triste hoje e amanhã eu posso estar bem, mas a partir do momento
que aquela tristeza ela é recorrente, ela acaba atrapalhando a minha vida, aí é realmente importante observar o que é que se pode fazer com relação a isso. Certo. Nessa experiência, o que costuma levar uma pessoa a chegar ao ponto de pensar em suicídio? N situações, mas dentre elas, transtornos psicológicos, né, que é o maior índice com relação ao suicídio, excesso de sobrecarga, não conseguir ver caminhos nas situações de qual está passando, como, por exemplo, uma pessoa que passa por situação de vulnerabilidade social, era empregado e acabou perdendo seu emprego. Então, naquele momento, ele acabou se vendo em uma situação com ele não consegue enxergar uma saída. Então, pode ser que dessa forma ele continue realmente nesse pensamento, desse jeito, e pode ser que ele pense realmente em algum momento tirar a própria vida na ilusão de que aquilo acabaria com o problema, porque na realidade a pessoa que pensa em se suicidar, ela não quer de fato tirar a própria vida, ela não quer morrer. Ela quer realmente sanar o que está sentindo, ela quer sanar aquele momento, que aquele momento passe. Então, não é que ele queira morrer, mas ele quer que aquele problema acabe. Então, como ele não vê outra saída, o que ele vai enxergar naquele momento é isso. Certo. Érica, na sua opinião, quando alguém próximo está em sofrimento, como família e amigos podem ajudar de forma correta? Primeiramente, promover uma escuta ativa, acolher aquela pessoa, perguntar se ela tem interesse em procurar ajuda especializada, se ela não tiver, porque existe também aquelas pessoas que ainda não conseguiram identificar a situação qual está, então é preciso respeitar, mas respeitar acolhendo, respeitando, estando ali presente e se despir de julgamento. Quando eu falo se despir de julgamento quando você promove a escuta ativa a alguém, tudo aquilo que você acha, o que você pensa, o que você foi criado, você tem que deixar um pouco de lado. Porque as pessoas costumam dizer que se fulano quisesse realmente, de fato, se matar, ele se mataria e não ficaria dizendo. E não é. O falar é um grito, e é um grito muito grande. Então, assim, é realmente acolher, estar ali perto e perguntar se ele tem interesse em ajuda especializada, para direcioná-lo também. E a psicoterapia, como ela entra nesse processo de prevenção? A psicoterapia ela é essencial porque o sujeito ele passa a conhecer a si mesmo, ele passa a conhecer como ele vai gerenciar suas emoções, ele passa a entender que algumas situações pelo qual ele está vivendo é naquele momento e depois ela vai passar. Então, assim, a psicoterapia ela é essencial em vários sentidos, né, de várias situações, mas essa, com relação a um tipo de transtorno, um pensamento suicida também, ela é de extrema importância, porque você vai começar a se entender e entender que aquele problema você pode gerir de uma outra forma. Hoje vivemos conectados às redes sociais. Elas contribuem para a prevenção ou acabam atrapalhando? Depende do conteúdo que a pessoa consome. Isso. Por quê? Em contrapartida, a internet, embora ela forneça realmente um mundo de informações, ela também é muito perigosa. Por quê? Imagina que eu estou passando por uma situação em qual eu não vejo saída na minha vida, em qual eu tenho, sei lá, meus 30 anos e eu me vejo em uma situação de que todo mundo está conquistando tudo e eu não estou conquistando nada. E aí eu começo a seguir alguém no Instagram que tem tudo aquilo, que não tem as mesmas 24 horas que eu tenho, que não vive da forma que eu vivo, que tem tudo, né? E eu começo a me comparar. Realmente eu estou atrasado, a sensação de desespero de que parece que todo mundo tem tudo e você ainda não tem nada, de que todo mundo construiu tudo e que você não construiu nada. Então existe aquela frase, né? Às vezes a grama do vizinho é mais verde porque foi o pai dele que construiu que arou aquela grama. Mas que bom, né, que existe pais e mães que realmente dão o alicerce para o futuro do filho. Só que não dá para comparar a minha realidade com a sua, não dá para comparar a minha realidade com alguém que eu sigo no Instagram. Então é dentro da realidade. Então vai muito do conteúdo que a pessoa consome. Certo. Existe algum grupo ou perfil mais vulnerável ao suicídio? Na verdade, qualquer pessoa pode chegar a esse ponto. Com certeza, qualquer pessoa pode chegar ao ponto de cometer suicídio. Entretanto, existem alguns estudos que o público mais vulnerável são os adolescentes. Acho que justamente também por conta do quão acelerado está a vida da gente, né? Então, assim, a gente acorda fazendo mil e uma coisas, não tem tempo para descansar, e quando a gente descansa, a cabeça não para, principalmente da adolescência, em que vocês estão aqui na escola, aí vem a faculdade, vem o pensamento com o futuro. Então, realmente, é extremamente acelerado 24 horas. Então, o público de maior vulnerabilidade acaba sendo os adolescentes. E também, eu acho que alguns idosos que, no seu processo de finitude, né, às vezes não se vê... antigamente eu trabalhava, hoje eu não consigo trabalhar mais. Antigamente eu tinha tantas coisas, eu era tão ativa e hoje eu não consigo mais. Então, eu já estou perto de falecer por conta da minha idade, eu vou adiantar esse processo. Então, realmente, e qualquer pessoa
Mesmo que no momento que a gente esteja passando por sofrimento psíquico, a gente não sabe realmente o amanhã como chega. Então, todos estão propensos a isso. Quando alguém comenta que não quer mais estar vivo, qual atitude nossa devemos tomar nesse momento? Foi como eu falei anteriormente, né? A atitude de ouvir, de acolher, de direcionar, que tem atenção especializada, o que é que você acha sobre fazer alguma coisa sobre o que é que você acha de fazer psicoterapia, procurar uma ajuda, conversar com alguém, sempre respeitando o momento da pessoa, mas nunca abandonar, nem nunca se sobressair, não. Se o meu amigo chegou para mim pedir uma ajuda é porque de fato ele está precisando, então é importante realmente visualizar isso. Tem gente que acredita que falar sobre suicídio incentiva, isso é verdade ou é um mito? Como eu falei anteriormente, isso é um mito, mas muita gente acredita realmente. Assim como falar sobre morte, as pessoas dizem, não vou falar sobre morte porque atrai, não vou falar sobre certas doenças crônicas porque atrai também, realmente é um mito. Quanto mais se fala, quanto mais você espalha informações, você começa a desmistificar essas situações que a sociedade cria. Então é muito importante o falar, porque quando você fala, algumas pessoas que estão em sofrimento psíquico e ainda não identificaram, elas podem, com o seu relato, começar a realmente acender uma luzinha e dizer, não, eu acho que eu estou precisando parar um pouco e procurar ajuda. Então é muito importante falar. Ansiedade, depressão e tristeza passageira são parecidas, mas não a mesma coisa. Como diferenciar cada uma delas? A ansiedade, ela é importante para o ser humano, né? Porque ela identifica sinais de alerta do nosso corpo. A tristeza também, assim como todas as emoções. A ansiedade, ela liga um sinal de alerta quando ela começa a se tornar crise, né? Todos os dias eu me acordo, coração acelerado, sudorese, com pensamentos depreciativos sobre mim. A tristeza da mesma forma e a depressão, como eu falei anteriormente, né? Dá para diferenciar nisso. A tristeza é um sentimento no qual eu estou nesse momento, mas amanhã, quando eu me acordo melhor. E a depressão, ela vem todos os dias com o sentimento de vazio, aquele vazio que eu não consigo entender, aquela apatia que eu não consigo compreender o que é que eu estou sentindo. E eu não consigo também me levantar da cama, tomar um banho, eu não consigo ir trabalhar. Então, dá para diferenciar dessa forma. É a tristeza muito recorrente e profunda também. Quando a pessoa não quer procurar a ajuda de um profissional, o que podemos fazer para incentivá-la sem forçar? Acolher, direcionar. Se você é um amigo dele, se você é um amigo da pessoa, você pergunta se pode conversar com a família. Olha, fulano chegou para mim para conversar, falou que não estava bem. O que a gente pode fazer por ele? E realmente não abandonar. Eu acolher, eu ouvir sem julgamentos sempre, independentemente se a situação é com relação a suicídio ou não. Mas acolher sempre, sem julgamentos, e dizer àquela pessoa que ela está ali. No momento que ela se sentir confortável de procurar uma ajuda, você está ali para ajudar também, de alguma forma. E no ambiente escolar, que estratégias podem ser usadas para prevenir casos entre adolescentes? Isso que vocês estão fazendo aqui. Promovendo ações que incentivem as pessoas a olhar com mais responsabilidade para a saúde mental, questão de palestras, rodas de conversas, informativos, todas as coisas que sirvam como prevenção para que não seja agravada a situação. Então, quanto mais você conseguir disseminar informações sobre a temática, é melhor ainda. Por que é tão importante acolher sem julgamentos quem está passando por um momento difícil? Porque, vamos lá, vamos por exemplo, imagina que eu estou passando por um problema muito grave e aí eu começo a me autolesionar. E aí você chega pra mim e diz, mas fulano, você tá se autolesionando porque você quer chamar a atenção. Eu já estou fragilizada naquele momento e não vai ser nem um pouco interessante eu ouvir de alguém que eu procurei ajuda que a minha dor, ela não é tão grande talvez como a dor de fulano. Fulano passa por tantas coisas e você tá passando por isso e já quer tirar a sua vida. Porque cada dor é única, mesmo que eu passe pela mesma dor que você passou, não vai ser o sentimento igual, não iremos sentir da mesma forma. Então, não julgar a pessoa é o primeiro ponto, porque quando a pessoa está em sofrimento psíquico, a coisa que ela menos precisa é de julgamento. Ela precisa realmente de alguém que chegue, que acolha, que dialogue, que converse e que entenda realmente que naquele momento ela está precisando de ajuda. Certo. Agora, falando da sua profissão, quais são os maiores desafios que você enfrenta todo dia? Na profissão no sentido geral? Isso. De todas as áreas que eu já passei, eu acho que a questão de não compreensão do meu papel enquanto psicóloga. Existe essa dificuldade muito da compreensão do que o psicólogo de fato deve fazer, qual parte ele tem que atuar realmente, como ele faz. E também acho que
esse outro pensamento é compartilhado por quase todos os psicólogos, já a questão de como se a gente tivesse a resolução de tudo. E queria eu que eu tivesse a resolução de tudo, né? Mas essa dificuldade realmente de compreender que a maioria das coisas elas vão levar tempo, principalmente com relação ao comportamento, com relação a questões de pessoas que passam por transtorno depressivo, de ansiedade. Não é o que se resolve do dia para a noite, é algo que realmente exige tempo. E como a sociedade está tão apressada, que é tudo no imediatismo, né? Eu queria que fosse resolvido agora, mas realmente não tem como. Então, acho que é um dos pontos realmente que a longo prazo tem essa dificuldade. Érica, você sempre sonhou em trabalhar nessa área ou essa escolha aconteceu com o tempo? Na educacional, quando eu estava na graduação, era a área que eu não queria atuar, de forma nenhuma. Foi pelo estágio. A área que eu sempre tive interesse em atuar foi na área social, no caso assistência. E aí, quando foi me dado esse desafio, eu realmente estou dando o meu melhor nas condições que a minha é ofertada. E eu acabei gostando, me interessando, porque realmente é um mundo totalmente diferente do que o meu trabalho anteriormente, né, que eu trabalhava no presídio, no sistema socioeducativo. Então, são mundos totalmente diferentes, mas se interligam porque são com adolescentes e crianças também. Certo. Hoje em dia é muito comum adolescentes iniciarem relacionamento cedo. Na sua visão, quais são os impactos disso? Bom, se é um adolescente que ele ainda não conhece a si, que ele não conhece seus sentimentos, que talvez ele esteja deixando esse relacionamento acima das questões de escola, de aprendizagem, se esse relacionamento está afastando ele da família, ou ela da família, é algo a se pensar. Porque todo mundo tem tempo para tudo, né? Tem tempo para você brincar, tem tempo para você estudar, tem tempo para você se desenvolver. Você é criança, não precisa pular a fase para ir para a adolescência, na adolescência não precisa pular a fase para adulta. Dá para viver sempre no tempo. O que é que eu sempre falo para os meninos que eu atendo com relação à questão de relacionamento? Converse sempre com os pais de vocês, sejam amigos dos pais de vocês, façam com que os pais de vocês sejam amigos de vocês também. Para não criar aquele muro, porque às vezes os pais de vocês já vêm de uma criação realmente que tem dificuldade do diálogo, de visualizar quais são o que vocês precisam, o que vocês sentem, de dar voz a vocês também. Então é importante ter esse diálogo e se for uma pessoa boa, se você vê que está no momento, não vejo problema. Mas com responsabilidade, claro. E para um adolescente que está pensando em começar um relacionamento, que conselho você daria? Esse que eu acabei de dar, que sejam amigos dos pais de vocês, observem as pessoas com quais vocês se relacionam, observem quais tipos de relações vocês estão construindo, entendam que tudo tem seu tempo, não passe por cima das questões e tenham extremamente responsabilidade, principalmente com relação à gravidez na adolescência, né? Que não é algo fácil. Para quem está nos ouvindo e pensa que não aguenta mais, qual seria a mensagem que você deixaria? Que tudo passa. Isso é um clichê que a gente fala, né? Será que tudo passa? Passa. Às vezes demora mais, às vezes é mais rápido, às vezes a gente acha que realmente não vai passar, mas no final tudo passa. Procurem ajuda. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um 188, totalmente gratuito. Então, se você está passando por algum problema e você não vê saída, você pode ligar, que eles atendem, eles direcionam vocês, enquanto vocês não conseguem uma ajuda especializada. Mas que realmente fale. Sempre fale e vocês fiquem atentos com relação aos amigos de vocês, porque nem todo mundo consegue falar. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela se autolesiona, é um grito que ela está dando, ela só não está saindo a voz. Mas naquele momento ela está dizendo, eu estou naquele momento tentando aliviar meus problemas daquela forma, mas eu estou precisando de ajuda. Então é muito importante você visualizar essas questões. Érica, pega a caixinha ali, por favor. Essa caixinha a gente passou nas salas hoje, pedindo para que os alunos falassem algumas perguntas que queria que a senhora respondesse. Certo. Então a gente vai puxar aqui uma pergunta, algumas, e a senhora responde. Tá. Pode ser? Deixa eu ver. Tenho problemas em casa. E qual conselho você me daria? Dependendo do problema, né? Que ele não especificou. Mas digamos que meu problema seja com meus pais. Eu acho que o primeiro ponto realmente é o diálogo. O que é que está dificultando a minha relação com os meus pais? Será que o problema está em mim? Será que o problema está nos meus pais? O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Se é uma coisa que é recorrente, que não está ao meu alcance, isso está me deixando mal, está atrapalhando o meu desenvolvimento na escola.
está atrapalhando a minha vida, eu não consigo parar de pensar porque eu vivo em um ambiente que realmente é conturbado. Então, existem situações que você pode recorrer à psicoterapia. Claro que você não vai, infelizmente, mudar a realidade que você vive, mas você vai conseguir, aos poucos, mudar a sua forma de pensar diante do problema que você está passando em casa. Então, realmente, como ele especificou, realmente o problema no caminho seria mais ou menos esse. Deixa eu ver aqui. Ter medo do futuro é normal? Com certeza. Eu tenho medo do futuro. É impossível você viver sem ter medo do futuro. Justamente, muitas vezes, por essa comparação, né? A gente vai na internet, fica se comparando todo momento com aquela pessoa que tem mais e eu tenho menos. Então, ter medo do futuro, ele realmente é presente em, acho que, 99% das pessoas. É o medo de não conseguir, o medo de não progredir, o medo de que algo que eu pensei não vai dar certo. Então, o medo do futuro, ele realmente ele é comum. Aí, existe também outra questão. Quando é que esse medo do futuro está me travando? Eu posso ter medo do futuro, mas se esse medo me trava hoje, no meu presente, ou então se eu não vivo meu presente, eu vivo só no meu futuro, ansiosa, aperreada, sem conseguir enxergar saída, realmente dá para ligar um pontinho de alerta. E o que é que está acontecendo? Será que é realmente só o medo do futuro ou tem algo a mais que isso? Certo. Deixa eu mais umas 3 ou 4. Tá. Como lidar com o luto? Eita. Exato. Então, foi o que eu estava falando anteriormente ali na sala antes de entrar aqui, que a gente estava falando sobre o luto. O luto, ele é algo muito individual. Então, tem pessoas que com 1, 2 meses conseguem lidar, não é superar, que a gente sempre lembra, mas conseguem lidar com o luto. Existem pessoas que passam anos, existem pessoas que adoecem psicologicamente, porque se perguntam todo dia por que aquela pessoa foi embora, o que poderia ter feito de diferente, o que poderia ter sido de outra forma quando aquela pessoa estava viva, por que levou fulano e não me levou. Então, existem N questões. O luto realmente é algo individual e a dor que cada um sente também é individual. Então, lidar com o luto é importante falar sobre ele, é importante identificar também esse luto, quanto tempo eu estou de luto, então quanto tempo está me afetando, de que forma isso está me afetando. Será que eu preciso de ajuda? Porque imagine você viver todos os dias naquele pensamento de que eu poderia ter feito alguma coisa para aquela pessoa, então aquela pessoa não deveria ter ido antes de mim, e aquilo me trava, aquilo me consome, aquilo me adoece. Então, realmente, lidar com o luto, ele é algo bem subjetivo, ele é algo único de cada pessoa, e é preciso identificar, né? Onde é que esse luto está sendo comum? Realmente, o sentir é comum, você ficar triste, você sentir saudade, você se perguntar o porquê aquela pessoa não está mais em você, então por que aquela pessoa foi primeiro que você. Agora, ele é ligado a um ponto de alerta quando esse luto se estende por muito tempo e quando você acaba adoecendo psicologicamente por conta dele. Então, fala sobre, se você identificar que não está bem, procurar uma ajuda especializada. O importante é saber identificar realmente em qual parte do luto você se encontra. Certo. Como sair de uma dependência emocional? Psicoterapia e muito acolhimento. É muito difícil sair de uma dependência emocional, seja ela em questão de namoro, seja ela questão de amizade, às vezes é uma amizade que não lhe faz bem e você permanece naquela amizade porque você não consegue se afastar, isso também é um tipo de dependência emocional. Só que a pessoa que ela é dependente emocional, dificilmente ela vai conseguir, por si só, sair. Então, quando existe algumas pessoas que conseguem realmente dar um basta, mas sofrem muito em silêncio e não conseguem mais retornar àquela relação. Mas, em sua maioria, a psicoterapia ela é essencial, porque a longo prazo você vai se fortalecer, você vai compreender seus valores, você vai entender que existem outras questões, outros mundos, além daquele mundo que aquela pessoa criou e aquela pessoa colocou você dentro. Então, a psicoterapia ela é um aliado de extrema importância com relação à dependência emocional. Quer puxar uma pergunta também? Como lidar com a depressão? Mesma coisa, procurar ajuda, tanto psicológica, às vezes, quanto psiquiátrica também, porque a gente sabe que
medicar sem a psicoterapia não vai fazer tanto efeito, assim como só a psicoterapia sem medicação em alguns casos. Então, assim, são aliados de um ao outro, né? Eles se alinham. A medicação com a psicoterapia ela é de extrema importância quando você está no quadro depressivo, seja ele tão avançado ou não. Então, realmente, o acolhimento familiar também é muito importante. Você ter pessoas ali que lhe ouçam sem lhe julgar, que consiga entender que naquele momento realmente não é porque você não quer sair daquele momento, é que você não consegue, você não enxerga a saída. Então, o acolhimento, a psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico, caso seja necessário, são 3 pontos de extrema importância. Certo. É normal não se sentir amada? Dependendo, né? Assim, o que seria para essa pessoa não se sentir amada? Eu não me sinto amada pelos meus pais. Será que de fato meus pais não me amam? Eles tiveram uma criação qual não é tão apegado da forma que eu queria que eles fossem. Então eu posso confundir a forma como a pessoa foi criada. Meus pais foram criados sem dizer que me ama, sem me beijar, sem me abraçar. Já eu sou criada em uma sociedade, ou então fui criada no meio que eu não me sinto assim, eu me sinto bem. Eu gosto de quem abraça, eu gosto de quem conversa, eu gosto da pessoa que fala que ama. E por esse motivo, por eu não compreender como meus pais foram criados, eu começo a achar que eu não sou amada. Então, até que ponto, né? Se é como eu não me sentir amada, será que de fato eu não estou sendo? Ou realmente é só algumas questões a mais, como a criação dos meus pais, como eu vivo em uma casa que não demonstra tanto carinho, tanto amor. Então, realmente é importante compreender que é esse sentimento, né? Se de fato eu não estou sendo amada, eu não estou me sentindo por situações que eu não estou compreendendo ainda. Agora, veja a senhora, uma pergunta. Tá certo. Ai. Ele fala aqui tem como prevenir a depressão. Assim, tem algumas doenças, como doenças crônicas, vamos dar um exemplo. Eu consigo prevenir talvez um infarto se eu me alimentar bem, se eu praticar exercícios físicos e se eu conseguir controlar o meu estresse, que hoje em dia é muito difícil. A questão de prevenir a depressão, eu não... Porque um exemplo. Deixa eu explicar para vocês entenderem. Se eu estou hoje aqui, muito bem. Amanhã acontece, um exemplo, uma morte na minha família. E aí, nessa morte, eu me desestabilizo completamente. Então, não tive como eu prevenir esse problema. Foi algo que aconteceu em decorrência de algo muito forte na minha vida. Mas, como eu poderia dizer, como prevenir adoecimentos psicológicos? Vamos lá. Estar cercado de pessoas que te acolham. Prática de exercício é muito importante. A alimentação saudável também, que ela contribui muito com questões neurológicas. Conseguir sair, se desvincular um pouco do mundo digital. Se eu trabalho durante a semana, final de semana, eu ficar um pouco em silêncio, conversar com meus amigos, que é aquela história, não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, assim, eu vou conversar com meus amigos, eu vou sair, eu vou me distrair um pouco. Então, são questões que contribuem realmente para o não adoecimento. Porém, não tem como eu prevenir de fato, né? Porque existem situações no qual eu estou bem hoje e amanhã eu posso realmente ir do 0 ao 100 em 1 minuto, ou apenas em uma manhã. Então, realmente é mais por esse viés. Inclusive, falando em prática de exercícios, esse mês ainda, a gente, pessoal do Grêmio, estamos organizando uma corrida voluntária em prol de Setembro Amarelo. Fiquem ligados no Instagram da escola e do Grêmio. Mais uma pergunta, por favor. Muito bem. Como controlar a ansiedade? Psicoterapia, se for transtorno de ansiedade, né? Psicoterapia, alimentação saudável, prática de exercício físico. Eu sempre vou frisar isso porque são duas coisas que são bem alinhadas, né? Conseguir fazer atividades que lhe deixam bem, que lhe deixam calma, que lhe relaxa. Se eu trabalho em um ambiente, então se eu estudo em um ambiente que tem muita zoada, no final de semana eu estou em um ambiente que não tenha tanta, para que o meu cérebro consiga descansar, para que o meu corpo consiga descansar, mas ficar sempre atento. Quando a ansiedade deixa de ser ansiedade comum, como de fato todo mundo tem, e passa a ser um transtorno de ansiedade generalizada, ou então realmente crise de ansiedade. Então, é importante ficar atento
E prevenir dessas formas, alimentação, prática saudável, dialogar com um amigo também é muito importante, sair com um amigo também é de extrema importância. Então, são essas questões que realmente dá para ter uma prevenção de um não agravo futuro, né? Érica, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar todo o conhecimento. Foi um bate-papo muito importante. E a você que nos ouviu até aqui, lembre-se, você não está sozinho. Falar é um ato de coragem, escutar também é. Até o próximo episódio do Pode Saber Cast. Cuide bem da sua saúde mental E do seu corpo e da sua vida. Tchau! Tchau!